Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a medida da pressão arterial invasiva. Bom, o que vocês aprenderam até aqui foi verificar a pressão arterial através do método não invasivo. O não invasivo é aquele que a gente usa o manguito pressurizado, o estetoscópio e verificamos a pressão, né? Tem também os aparelhos digitais, tudo isso é medida não invasiva da pressão arterial. A gente vai falar hoje da medida invasiva, então a PAI, a pressão arterial invasiva. Aí está a definição, né? Então, na verdade, é um método invasivo. Se introduz um catéter que normalmente é um gel, o mesmo que a gente usa para punção venosa, né? A gente introduz esse catéter flexível na artéria. Nós vamos falar das artérias depois, mas preferencialmente a radial. E esse catéter é mantido aí nessa artéria sobre pressurização, né? Ele fica conectado a um sistema fechado de pressurização com soro fisiológico para que o sangue não fique retornando, porque afinal de contas é uma artéria, e também para que esse catéter se mantenha pérfio, ou seja, permear, livre de obstruções, né? Quais seriam as indicações, então, da instalação de um catéter para verificação contínua da pressão arterial? Seriam pacientes graves, né? Pacientes criticamente doentes, é, que então acaba sendo usado mais no ambiente de terapia intensiva mesmo, de UTI, ou no centro cirúrgico durante grandes cirurgias, cirurgias de grande porte. Mas esses pacientes farão pós-operatório na UTI também. Então, seriam pacientes graves em uso de drogas vasoativas, né? E o catéter acaba sendo muito útil porque ele serve também para a gente coletar exames laboratoriais, né? No intra e pós-operatório de grandes cirurgias, um exemplo de uma grande cirurgia seria cirurgia cardíaca, cirurgias neurológicas de grande porte, correção de clipagem de aneurismas, drenagem de sangramentos, enfim. Pacientes que tenham complicações ventilatórias, né, insuficiências respiratórias evoluam para instabilidade hemodinâmica, e essa instabilidade hemodinâmica demanda o controle ininterrupto da pressão arterial, porque a pressão fica aparecendo constantemente no monitor cardíaco, no monitor multiparamétrico. Pacientes em choque hemodinâmico, qualquer tipo de choque, choque hipovolêmico, cardiogênico, séptico, vocês vão aprender mais para frente sobre esses choques. Tá? E emergências hipertensivas, então, aqueles pacientes que é, desenvolveram emergências hipertensivas, é, não resolveu com medicações por via oral e precisaram introduzir, por exemplo, nitroprussiato de sódio, que é uma droga vasodilatadora, exige o controle contínuo da pressão arterial, esse tipo de paciente. As contraindicações seriam ausência de pulso por algum motivo, uma obstrução, insuficiência arterial, coagulopatias, pacientes que já sejam portadores de coagulopatias, o fenômeno de Raynaud, que está ilustrado nessa figura, e é uma figura com o fenômeno de, na verdade, é Renault, né, pronunciei errado. Essa imagem é uma imagem com muito destaque, né? Nem sempre assim, com essa intensidade, mas o fenômeno de Renault é, é, quando existe, a pessoa nasce, né? Na verdade, é uma questão assim do organismo, a pessoa nasce assim. Então, quando ela é exposta a determinados fatores, estresse, frio intenso, enfim, é, existe uma vasoconstrição intensa das artérias, arteríolas, e isso acaba dando essa mudança de coloração na pele, a pessoa tem formigamento, sensação de adormecimento mesmo, formigamento, diminui até em função disso um pouquinho, pode diminuir um pouquinho a sensibilidade, mas depois isso retorna, tá? Isso retorna sozinho. E essas pessoas
Tem isso, elas nascem com esse problema, né, esse fenômeno. Quando o teste de Allen dá insatisfatório, nós vamos depois falar mais dele, mas antes da punção arterial, o ideal seria até antes de coletar mesmo, até mesmo uma gasometria, mas quando se pensa em punção da artéria, né, para manutenção de um catéter lá por vários dias, para verificação da pressão arterial invasiva, esse teste é praticamente obrigatório, né? Então, o que, que ele testa? Ele testa a competência da artéria ulnar e da artéria radial em suprir o fluxo sanguíneo da mão, né? Então, existe um filminho, tem um filminho lá na frente dos slides que a gente vai estar mostrando para vocês, tá? Eu vou estar mostrando para vocês. Ou o membro, se a paciente sofreu uma mastectomia recente, então aquele membro lateral, né, do lado da mastectomia, ele não pode ser puncionado. Ou pessoas que já tenham paresia, plegia, né, em função de alguma sequela de um acidente vascular encefálico, e essa paresia e plegia, elas diminuem o movimento da mão, né? A plegia, a pessoa não movimenta a mão. Então, não movimentar a mão e ainda instalar um catéter lá pode ser mais penoso para o membro manter o fluxo sanguíneo. E outra coisa que é absolutamente contraindicado membro que tenha fístula arteriovenosa, aquela que é feita para hemodiálise, né, em pacientes renais crônicos. Bom, a finalidade da instalação de um catéter de PAI é a mensuração acurada é precisa, né, frequente e, na verdade, contínua, né, é a mensuração contínua da pressão arterial, né, pelo método invasivo. Isso é muito interessante porque pelo método não invasivo, eu verifico a pressão agora. Daqui 10 minutos, o paciente, por algum motivo, pode instabilizar, é uma queda de pressão, né? E eu não perceber. E com esse catéter, as instabilidades hemodinâmicas, elas são percebidas imediatamente. Então, em tempo muito hábil, para a equipe poder tomar uma conduta imediata também. Isso é muito bom para o paciente. Ela permite também, esse catéter, a coleta de sangue arterial para exames. Então, que tipo de exames poderíamos coletar? Todos eles, tá? Todos eles, bioquímicos, a própria gasometria arterial, enfim, todos esses exames. E quando o paciente está com catéter de PAI, a nossa linguagem é muito da pressão arterial média. Quanto está a PAM, a pressão arterial média? Né? Existe uma fórmula, né, para calcular a pressão arterial média, mas a gente não precisa usar essa fórmula porque o monitor já dá esses valores. Ele já faz esse cálculo. Então, o monitor vai dar a sistólica, a diastólica e embaixo das duas vai dar a pressão arterial média. Então, a gente usa muito essa linguagem. Quanto está a PAM do paciente? Olha, a PAM está em 90 milímetros de mercúrio agora, né? E a medida é milímetros de mercúrio. Então, vamos entender o que o que é necessário para realizar esse procedimento, né? Os materiais necessários. A gente precisa de várias coisas. Precisa dos catéteres, né? Aí se escolhe o tamanho adequado, de acordo com a artéria, de acordo com o paciente, né? Enfim, e são os mesmos catéteres que são usados para punção venosa, né? Os mesmos catéteres flexíveis. A gente fala muito gelco, mas gelco na verdade é um nome comercial, cada fabricante dá um nome para ele. Eu preciso também do equipo, né? O equipo é esse aqui, olha. Eu preciso de uma extensãozinha, também chama-se
equipo, né, que é conectado a um transdutor de pressão, que é esse equipo de Edwards, ele é conectado ao equipo de uma bolsa pressurizadora, que é essa aqui, o soro ele vai ser conectado, né? O equipo vai ser conectado nesse soro fisiológico, vai ser retirado todo o ar do equipo. Esse soro vai ser colocado aqui dentro dessa bolsa pressurizadora. Ela abre como um manguito e ela fecha com velcro, assim como um manguito. E a gente, através dessa pera, a gente insufla até chegar a 300 milímetros de mercúrio, tá bom? 300 milímetros de mercúrio que a gente observa aqui nesse manômetro, ok? Claro, vou precisar de um monitor multiparamétrico, né? Multiparamétrico porque ele avalia vários parâmetros. Esse monitor é possível usados, né? São usados no ambiente hospitalar, na terapia intensiva, no centro cirúrgico. Eles veem frequência cardíaca, então monitoram ritmo, frequência cardíaca, saturação de O2, pressão arterial, várias coisas é possível controlar nesses monitores. Uma régua de nível, essa daqui lembra um pouco aquela régua, sabe, de pedreiro, de nível mesmo, né? Máscara cirúrgica, luvas estéreis, porque é um procedimento que exige o uso de luvas estéreis. Quando eu vou puncionar uma veia, eu punciono com uma luva de procedimento. Mas nesse caso, eu vou manipular vários materiais estéreis, eu preciso realmente ter um cuidado diferenciado na punção dessa artéria. Bom, ainda sobre materiais, preciso de clorexidina alcoólica, gás estéreo, curativo transparente, se puder ser, se o serviço disponibilizar daquele curativo transparente, parece um plástico filme, né? Mas é um curativo transparente próprio para catéteres, melhor ainda. Se não tiver, eu vou usar o que tiver mesmo, no caso, micropor. E uma mesinha auxiliar para eu colocar todo o meu material. Essa mesinha que está aqui, olha, para eu colocar todo o material, o campo, com as pinças para eu fazer antisepsia, enfim. Bom, quem pode funcionar artéria? Em alguns serviços que eu conheço, somente o médico funciona, mas é uma opção do serviço. Entretanto, nós enfermeiros estamos habilitados, né, segundo a resolução do COFEN de 2011, o enfermeiro pode executar esse procedimento, tá, de punção da artéria para monitorização da pressão arterial invasiva. Porque o enfermeiro já era, se treinado, se conhecendo a técnica, ele já podia fazer punção da artéria para coleta de gasometria arterial, né? Então, aí existia essa lacuna sobre a punção para a instalação de um catéter de PAI. O COFEN falou que sim, que ele, entretanto, ele, nesse parágrafo único que diz aqui, que ele deverá ser dotado de conhecimentos e competências e habilidades, ou seja, nunca puncionei, eu não posso ir lá puncionar sem ter o acompanhamento de alguém, né, que esteja habilitado. O interessante é que eu tenha feito um treinamento antes, não digo curso de punção, não é isso, mas assim, alguém, um outro profissional já com a experiência, me treine e aí eu passo a ser habilitada para fazer. Entretanto, só o enfermeiro pode funcionar a artéria, tá bom? Tanto para gasometria quanto para punção arterial invasiva. Agora, eu conheço hospitais privados, inclusive, hospital quer que só médicos funcionem, enfim, mas que o enfermeiro está habilitado, está, nós temos respaldo legal para isso. Locais que a gente pode funcionar, e sim, tem algumas limitações, tá bom, para o enfermeiro. O enfermeiro, ele pode funcionar, veja bem, olha,
qualquer artéria periférica, tá bom? Pode ser funcionada pelo enfermeiro. Quais seriam as artérias periféricas? Radial, pediosa, tá bom? O que o enfermeiro não pode puncionar? Artéria femoral, por quê? Porque ela é mais profunda, né? Então, aí o enfermeiro não pode estar funcionando. Entretanto, essas periféricas, ele pode estar funcionando. Eu nunca puncionei realmente, né? Mas existe também qualquer artéria puncionável, né? Então, artéria braquial e axilar, mas jamais na minha vida puncionei essas artérias, né? E a recomendação é que não se nem vi pacientes com ela puncionadas até por médicos, é, porque são artérias mais que podem oferecer um risco de necrose do membro, né? Porque eu preciso de catéteres mais longos e um pouco mais calibrosos, então não são, embora sejam artérias, não são artérias puncionáveis normalmente, tá? Então acaba sendo a radial, a pediosa, já vi pacientes com artéria femoral puncionada, mas como eu disse, não pelo enfermeiro. Aí o médico teria que puncionar. Pessoal, eu não consegui colocar o vídeo aqui dentro do slide, então, mas ele tá colocado como link lá no Classroom, então é legal que vocês assistam, tá? Tá na mesma pasta dessa aula, tá bom? É bem rapidinho, não tem nem 1 minuto de duração. Ele mostra como é feito o teste de Allen e vocês podem fazer em casa também, é bem legal, é bem interessante. Fiz o teste de Allen, as artérias estão ok, juntei todo o meu material, eu vou montar o sistema, né? Então, o monitor cardíaco é uma coisa que está sempre lá já fixo no leito do paciente, né? Eu já peguei o meu equipo comum, a extensão, equipo de Edwards, o soro, a, a bolsa pressurizadora, e eu preciso ter um suporte de soro mesmo, para colocar esse outro suporte aqui do transdutor. Vendo esse branquinho aqui? Então, eu preciso ter um suporte de soro para fixar. Ele é fixado como uma bomba de infusão, fixado no suporte de soro, né? Então, aqui eu vou pôr, na verdade, essa estrutura aqui, olha, eu vou circular, depois eu apago para não ficar muito rápido. Essa estrutura aqui chama-se transdutor. Na verdade, é ele que vai fazer a leitura, né? E vai passar essa informação para o monitor. Então, soro preparado. Dentro esse soro, alguns serviços usam só soro fisiológico, outros serviços usam soro fisiológico 500 ml com meio ml de heparina. Então, isso é uma coisa que qual que é o certo? Os dois são certos. Então, a gente deve seguir o que é protocolo daquela instituição que a gente vai trabalhar. É só uma observação que eu vou fazer é que se esse soro tiver preenchido, se esse soro tiver heparina dentro, então, e o paciente e o médico pedir um coagulograma, aí eu não posso usar o catéter de PAI para coletar o coagulograma, tá? Em tese eu não posso, tá, gente? Tô falando certo. De repente eles vão falar, olha, mas no meu serviço a gente coleta, mesmo com, enfim, não coletamos. Bom, o certo seria não coletar. É uma outra punção, né? Que pode ser inclusive venosa. Agora, se for só soro fisiológico, sem a heparina, aí eu posso coletar o coagulograma. Ok, então esse soro vai ser colocado na bolsa, já o equipo acoplado nele, todo o ar retirado. E essa ponteira aqui, olha, essa ponteirinha aqui, olha, desse equipo vai ser conectada aqui a esse transdutor, certo?
E desse transdutor, não dá para ver, mas sai um cabo que é conectado ao monitor. Então, desse transdutor sai um cabo que é conectado ao monitor cardíaco. E o que acontece? Então, o catéter capta, o catéter recebe, vai estar lá dentro da artéria, né? Essa pulsação do sangue vai ser transmitida, né, a esse transdutor, e esse transdutor transforma essa onda em valores, né, numéricos. E o monitor cardíaco vai mostrar tanto a onda, né, que é importante a gente saber avaliar a onda e não só olhar para os números, tá bom? Eu vou explicar sobre isso. O catéter vai mostrar a onda, o monitor vai estar mostrando a onda e os valores de pressão arterial sistólica, diastólica e média. Outra coisa importante sempre manter para não dar erros de leitura, esse suporte aqui, né, que tem esse suporte, deixa eu mostrar, esse suporte aqui que vai estar preso o transdutor de pressão, né, transdutor, ele tem que ficar exatamente no nível flebostático. Que nível é esse? O nível flebostático é o nível do coração, tá bom? E ele fica aonde? Olha, ele fica no quinto espaço intercostal da linha axilar média, tá bom? Então, é no quinto espaço intercostal. Aí, só que eu pego a axila, divido ela em linha anterior, média e posterior, fica no quinto espaço intercostal da linha axilar média. Porque daí ele vai ficar na altura do coração e não vai ter erros na leitura da pressão. Para fazer esse nivelamento, eu uso essa régua aqui, tipo aquela régua de pedreiro mesmo, coloco ela exatamente aqui, né, para nivelar, deixar nivelado na altura do coração, que é o quinto espaço intercostal. Bom, o catéter, ele fica assim inserido, olha, o catéter aqui, olha, tá vendo? Ele fica dessa forma inserido na artéria e, e ele é fixado externamente com curativo e nele vai estar conectado todo aquele aparato que a gente já descreveu. Olha, funcionar uma artéria para coletar uma amostra de gasometria arterial é uma coisa. Agora, fazer esse procedimento de inserção e deixar o catéter lá dentro, a gente precisa de cuidados como se a gente fosse fazer uma pequena cirurgia. Então, precisamos degermar as mãos e nos paramentar, tá bom? Então, se for o médico, ele faz a mesma coisa. Na degermação, a gente usa aquela mesma escovinha que é usada para no centro cirúrgico, para o preparo, né, para entrar numa cirurgia. Vocês devem ter aprendido isso com a professora Laura, né? Eu não vou entrar na técnica de escovação das mãos, tá? Com essa escovinha aqui, olha, tá bom? Mas se vocês quiserem, a gente conversa sobre isso depois, tira dúvidas. Mas é feita a degermação, depois a paramentação, com a arneia avental, no estéreo, já voltar com a máscara. E vamos para o procedimento propriamente dito, né? A asepsia, então o material vai estar aberto, meu campinho, eu preciso de alguém para me ajudar, porque eu vou estar toda paramentada. Então, vai ser aberto na mesinha auxiliar um campinho, onde vai ter a gase estéreo que eu vou pegar. Alguém vai embeber essa gase com clorexetina alcoólica e a gente vai fazer movimentos circulares de dentro para fora. Então, vamos supor que seja o braço do paciente, bem desenhado, né? Deixa eu pegar de outra cor aqui. Eu vou fazer movimentos. Eu vou funcionar essa área aqui, então, eu vou fazer movimentos de dentro para fora, tá bom? Muito bem desenhado aqui. É esse tipo de movimento que eu vou fazer. Movimento circular de dentro para fora, sem voltar para a parte de dentro, né?
sentir a artéria puncionada, porque vai estar tudo estéreo lá, e eu vou puncionar no ângulo de 30 a 45 graus, artéria radial, depende se o paciente é muito magro ou mais obeso, isso também vai determinar o catéter mais longo ou menos longo que eu vou estar escolhendo para puncionar aquele paciente. É uma punção diferente essa, né? Porque quando a gente vai puncionar para coletar só uma gasometria, o ângulo é 90 graus. Quando é puncionar para manter um catéter lá, o ângulo é diferente. E aí eu vou conectar, né? Peguei a artéria, como que eu sei que eu peguei? Porque veio o sangue. Conecto o sistema pressurizado, olho se está tendo onda no monitor, vamos falar dela. Checo a pressão arterial e limpo o sangue ao redor, se tiver sujado de sangue, e fixo o catéter, preferencialmente com a película transparente, se não tiver, com micropor mesmo. Bom, vamos falar sobre a onda, né? A onda, características da curva. O que vai aparecer no monitor? Vai aparecer essa onda aqui, olha. Eu vou rabiscar um pouquinho, mas depois eu vou tirar esses rabiscos. Mas olha, então, uma cor mais forte. Então, olha, você vê que é uma onda que tem um componente, como tá aqui, olha, anacrótico e dicrótico. E dentro do dicrótico, a gente tem o nó dicrótico. Então, vamos ver isso, olha. O componente anacrótico e o dicrótico. Sístole, diástole. E assim vai, sístole, diástole. Bom, deixa eu apagar esse rabisco para poder explicar o que eu quero explicar. Bom, nesse componente anacrótico, que está aqui representado pela letra A, tá bom? A, que é anacrótico, ele se relaciona à ejeção do sangue, como está escrito aí, tá? Ejeção do sangue é aonde? Na artéria, né? Na artéria aorta, imediatamente vai para todas as artérias do corpo, né? Então, relaciona-se à ejeção do sangue, né? A saída do sangue, né? Do ventrículo, e quando ele é despejado dentro da artéria, digamos assim, né? Então, essa onda, essa subida da onda aqui, tá? Dizendo que aconteceu isso. E essa descida da onda aqui, que é o componente dicrótico, está dizendo que aconteceu a diástole. Nesse componente dicrótico, a gente tem um nó dicrótico, ND, nó dicrótico, fechamento da válvula aórtica. Tem esse dentinho aqui, tá? Deixa eu apagar agora para vocês verem a onda propriamente dita. O que é importante eu ver? É importante eu ver a presença do nó dicrótico. Então, eu tenho que ter a subida, que é a ejeção, a curva que está identificada como A, e eu tenho que ter a descida, só que na descida eu tenho que ter exatamente isso aqui, um nó dicrótico, tá bom? Ele tem que estar assim, exatamente como está. Então, olha, subiu, desceu, nozinho dicrótico, desceu. Não pode estar assim, olha, subiu, desceu, nó, tá? Então, qualquer alteração nisso, eu estou frente a um problema, que aí eu preciso ver o que é. Cortou minha fala no slide anterior, então eu vou estar frente a um problema e eu vou precisar investigar o que é. O que pode dar essa alteração nas características da curva? Arritmias, hipertensão, a hipotensão. A hipotensão pode dar assim, um achatamento muito grande da curva. Então, não é um problema lá mecânico, um catéter de obstrução, ou enfim. O problema é do paciente mesmo, né? Que aí precisamos corrigir. Doenças na válvula aórtica, porque lembra, o nó dicrótico, ele se refere ao fechamento da válvula aórtica, ó. Aqui a gente vê o que, ó, o nó dicrótico bonitinho, tá vendo? É o fechamento da válvula aórtica. Eu tenho uma insuficiência de válvula aórtica, de repente, ela não fecha completamente. Então, isso pode refletir na curva. E o que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada, né? Assim, naquele momento. Eu posso resolver problemas relacionados ao catéter e ao sistema, presença de bolha,
a onda muito amortecida pode ser uma certa obstrução do catéter, vale a pena dar uma lavadinha, tá bom? É, ou o catéter já deslocou, está muito na ponta da artéria, quase saindo, enfim, eu preciso entender o cenário. Agora, quando for problemas relacionados ao paciente, o que for possível corrigir, arritmias, hipertensão, hipotensão, que são coisas que dá para corrigir com medicamentos, ó, será corrigido. Bom, é, é assim que fica a onda no monitor. A onda no monitor, como está destacado aqui nesse círculo vermelho, tá? Eu sei que ficou meio escuro a imagem, mas acho que dá para ver, né? Então, tem o anacrótico, que é a subida, a ejeção de sangue na aorta, a descida com o nó necrótico e o completo a descida, né? Que seria a diástole. Então, essa onda de pressão é a onda de pressão que está sendo captada por aquele transdutor lá que está no suporte, né? E ele amplifica esse sinal, né? Manda para o monitor mostra esse traçado para a gente e mostra os valores aqui, olha. Que eu não vou rabiscar muito, mas aqui, ó, a sistólica, a diastólica e a média, ok? Eu preciso realizar a calibração do aparelho e realizar e zerar, né, o sistema. Olha, se vocês acessarem o YouTube, vocês vão ver bastante vídeo a respeito disso, porque por mais que eu tente explicar, é uma coisa que para quem nunca viu, vai ficar extremamente abstrato. Eu acho que a gente vai perder muito tempo aqui sem necessidade. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: isso quem faz é o enfermeiro, quem monta todo esse sistema é o enfermeiro. E aí, se vocês forem trabalhar terapia intensiva no centro cirúrgico, vocês vão aprender tudo isso, tá bom? Vocês vão ser treinados, inclusive, né, a montar tudo isso. Bom, vamos falar dos riscos, né, do catéter. Bom, o risco é desconectar o equipo do catéter, por mais que esteja lá fixado, e difícil acontecer, mas se desconectar, acabar perdendo muito sangue, porque está lá numa artéria, né? Mas se estiver bem fixado, isso não costuma acontecer, não. Infecção, porque é um procedimento invasivo, comprometimento vascular, né? Tá mostrando uma fotinho, enfim, só para ilustrar, né? Não que essa cianose seja exatamente relacionada ao catéter, mas sim, às vezes o teste de Allen foi feito, deu tudo certo, foi funcionar da artéria, mas o paciente está tão grave, precisou ficar, sei lá, tá uma semana com catéter, não tem condição de tirar. Enfim, pode começar a ter um comprometimento vascular. Então, a gente precisa, dos cuidados, a gente vai falar disso depois, dos cuidados, mas eu já vou adiantar, porque isso é uma coisa muito importante, que é a função do enfermeiro no exame físico, avaliar a perfusão desse membro. Até com catéter, um pouquinho cianótico aqui, o indicador, o radial, o dedo, o polegar, tá um pouquinho. Mas acho que é por causa do catéter normal. Não, não é normal. A perfusão desse membro tem que estar perfeita, apesar da presença do catéter. Qualquer anormalidade na perfusão, a gente tem que comunicar ao médico, trocar ideia com ele sobre sacar esse catéter e funcionar no outro membro, tá? Ou tomar decisões, deixar sem o catéter, enfim. Então, vamos da assistência de enfermagem, esse último slide, tá? Então, fixação segura, a fixação é, é, é ideal, se puder com filme transparente é muito melhor, porque a película, eu falo filme, né? A película transparente, ela permite, como ela é transparente, ela permite que a gente avalie a inserção, avaliando a presença de sinais flogísticos, sujidade, às vezes mostra um pouquinho de sangue. Olha, a película transparente, ela pode ser trocada a cada, deixa eu pegar aqui a canetinha,
ela pode ser trocada a cada 7 dias, segundo o fabricante. Mas se a gente vê que tem uma sujidadezinha de sangue lá na inserção, a gente já tem que trocar, porque sangue é um ótimo meio de cultura para bactéria, tá? Ou, se não tiver, se tiver com fita adesiva, que é micropora, aí tem que ser trocado todo cada 24 horas. É interessante que o enfermeiro faça essa troca, tem que ser muito cuidadosa, perder esse catéter é um problema. Tem que garantir que a bolsa está sempre pressurizada. Às vezes a bolsa é meio velha, de tanto uso, pode perder um pouquinho a pressão. Então, sempre olhar todo plantão, uma vez por plantão, olhar a pressurização, isso o técnico pode fazer. Eu posso colocar na minha prescrição de enfermagem, né, a manutenção contínua da pressurização da bolsa, 300 milímetros de mercúrio. Por quê? Porque 300? Porque esses 300 milímetros de mercúrio, eu acho que eu esqueci de falar anteriormente, ele garante a entrada de 3 ml por hora de soro fisiológico na artéria. Isso já é o suficiente para garantir a não obstrução do catéter, ok? 300 milímetros de mercúrio garante a infusão de 3 ml por hora de soro fisiológico. Avaliação eu já falei, do catéter, perfusão do membro também já falei, zerar o sistema e avaliar a curva. Eu não ensinei aqui a zerar o sistema, porque realmente eu acho que assim eu vou falar e vai ficar muito abstrato, muito vago. Mas avaliar a curva eu ensinei, isso vocês têm que saber, tá? É importante saber. Sobre o eixo flebostático também é muito importante vocês saberem, tá? Aonde fica o eixo flebostático? É a altura que o transdutor tem que ficar em relação ao coração. Quinto espaço intercostal na linha axilar média. A troca do equipo com o transdutor de pressão a cada 72 horas, mas a gente também vai seguir o protocolo do hospital, tá bom? E sobre a troca do soro que tá lá, né, o soro. É assim, se for só soro fisiológico, ele pode ser trocado. Se for soro fisiológico sem heparina, aliás, soro fisiológico com heparina, desculpa. Se o soro fisiológico tiver a heparina, ele tem que ser trocado diariamente, tá? A cada 24 horas. Agora, se for sem heparina, só soro fisiológico a cada 96 horas. Entretanto, apesar de eu marcar isso aqui, vocês sempre devem seguir o protocolo do serviço, tá? Porque eu tiro isso de referências, mas assim, às vezes o serviço opta por, enfim, protocolos um pouco diferentes, e aí a gente tem que servir o que está lá. Pessoal, é isso, e a gente se vê na próxima aula no chat e no Zoom também.